dizer, quando a Bíblia nos relata que a gente tem que entrar dentro do nosso quarto, fechar a porta e falar em secreto com o Pai. Esse é o verdadeiro evangelho que muitos não estão vivendo. É aí que eu conheci esse tal Consolador, porque quando em minha vida ele se fez real, tudo começou a fazer sentido. Não foi uma igreja que abriu as portas espirituais, não foi uma igreja, foi a minha oração, foi eu entrar dentro de um quarto e pedir para conhecer esse tal Espírito Santo. E quando cantamos Santo Espírito, és bem-vindo aqui, foi o que eu pedi. Tu és tão real na Bíblia. Eu ouvia pastores e pessoas falando dele, mas eu não conseguia falar dele porque eu não vivia com ele. E quando nós entendemos o que é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Consolador do qual Jesus estava falando, olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar e eu vou partir com o Pai, mas eu vou enviar alguém para ficar aqui com nós. Alguém que vai consolar vocês nos momentos difíceis. Cara, se você parar para pensar, a gente anda em círculos. A gente não sai desse círculo. A gente não vai sair desse círculo espiritual se você não entender que não é em igreja que você vai encontrar Jesus. Não é Ele que vai me levar a Jesus. Não é eu que vou levar vocês até Jesus. É o Espírito Santo. E para que o Espírito Santo te leve até Jesus, você tem que querer. Você tem que querer procurar Ele. E quando você procurar, como você procura prata, como todos nós procuramos o dinheiro, você vai encontrar. E não é um simples arrepio. O Espírito Santo não é um quebrantamento que você começa a chorar. O Espírito Santo é uma pessoa que está contigo, que quando todas as pessoas te abandonam, Ele está lá. E para mim conhecer o Espírito Santo foi necessário que pessoas me abandonassem. Foi necessário pessoas se afastarem de mim para mim procurar Ele. Porque quando o amor dele foi suficiente em minha vida, era esse o propósito de Deus, que o amor dele fosse suficiente em minha vida. Porque procuramos intimidade com pessoas, procuramos intimidades com, quem sabe, namoradas, mas não procuramos intimidade com Deus. Mas não procuramos intimidade com Cristo. E quando temos uma intimidade com o Espírito Santo, Ele nos leva a uma intimidade com Jesus. E consequentemente a Trindade faz parte de nossa vida. O que eu venho dizer para vocês é ter uma vida de intimidade, uma vida com Cristo. Vocês têm que entender que igreja e placa não é servir Jesus. Que congregar, que dá o teu dízimo todo mês, isso não é servir Jesus. Servir Jesus é vivenciar, é ter intimidade, é alcançar aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas. Porque se nós somos a igreja, então alcance as igrejas que estão caídas. Então alcance os moradores de rua. Então alcance essas igrejas que ninguém quer alcançar, que ninguém leva um pão, que ninguém leva nada. E que nesta manhã você entenda que o mais importante é ter intimidade com Deus, é ter intimidade com o Espírito Santo, é conhecê-lo. E é possível sim conhecer Ele. Amém?